O que significa governo sob Deus? Em primeiro lugar, significa que devemos reconhecer que Deus nos deu seu Filho unigênito, e a função desta presença que foi plantada em nosso meio é ir à nossa frente para endireitar os caminhos tortos, é ir adiante de nós para preparar mansões para nós. O agora e o poder e o domínio. Ao fazer este reconhecimento, estamos ao mesmo tempo abandonando nossa dependência do homem cuja respiração está em suas narinas. Não buscaremos o favor de príncipes. Entenderemos que este Filho de Deus em nós existe com um propósito específico de fazer a vontade de Deus em nós. E esta vontade de Deus, conforme demonstrado no ministério do Mestre, é que possamos ter vida, saúde e alegria, e que possamos ter tudo isso mais plenamente. Se quisermos ter domínio, devemos reconhecer que não há poderes antagônicos ao Filho de Deus em nós, pois o poder de Deus é infinito e, além desse poder espiritual, não há outro poder. Todos os dias, todos os anos, seremos tentados a aceitar os poderes materiais, mentais e legais. Mas, neste momento, devemos abraçar em nosso reconhecimento a grande verdade de que Deus é Espírito, que a lei de Deus é espiritual e, sendo espiritual, é infinita. E sendo infinita, não há poder em nenhuma lei além da lei espiritual que está incorporada em nós. Este Filho de Deus, este eu que eu sou, é nosso alimento, abrigo, proteção, fortaleza e morada, encarnando todo o bem necessário à nossa experiência ao longo dos anos. Neste exato momento, possuímos tudo o que se desdobra como nossa experiência por todos os dias que virão. Está incorporado e abarcado em nossa consciência, e dia a dia se desdobrará e aparecerá como necessário em nossa experiência humana. Tudo o que Deus tem é nosso agora. Nossa consciência de hoje molda nosso amanhã. Cada novo minuto é uma continuação deste minuto presente, e o que colocamos neste minuto é o que será uma experiência contínua para nós por toda a eternidade. Tudo que está envolvido em nossa consciência agora continuará a se desdobrar por toda a eternidade, porque não há futuro. Agora, no presente, está a substância daquilo que se desdobra para nós como tempo, e inclui o que estamos colocando nele neste momento. O que incorporamos em nossa consciência agora se desdobra no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte, no ano seguinte. A verdade que incorporamos na consciência agora, neste momento, será a verdade contínua e reveladora ao longo de todos os tempos. O que não abraçamos agora em nossa consciência não pode aparecer amanhã, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, dele ser-lhe-á tirado até o que tem. Portanto, devemos ter certeza de que agora, neste instante, reivindicamos para nós tudo que o Pai tem, e não pela força nem pelo poder, mas pela graça de Deus, como herdeiros, como co-herdeiros de tudo o que Deus tem. Mas, se não o reivindicarmos conscientemente agora, não o teremos amanhã. Teremos amanhã apenas o que reivindicamos hoje, agora, neste momento. Nós temos a vida de Deus? Então temos a vida eterna e imortal. Temos o Espírito de Deus? Então temos o Espírito de liberdade, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Somente sob a graça de Deus e sua lei pode o homem ser livre. O que temos de percepção e realização de Deus em nossa consciência neste momento continuará a fluir dia a dia, e em medida cada vez maior. À medida em que nos renovamos muitas vezes ao dia, voltamo-nos para a fonte do nosso bem,
liberando assim o reino de Deus que é interior. A inseparabilidade de Deus e do homem. Vejamos como podemos tornar isso mais prático em nossa experiência, e porque nenhuma pessoa ou circunstância pode nos privar de saúde, riqueza, harmonia, alegria e liberdade. Vamos nos elevar agora mesmo à compreensão que nos libertará para sempre. Você pode fazer isso perguntando-se 2 vezes: quem sou eu? O que eu sou? Com os olhos fechados e em completo silêncio, diga dentro de si a palavra eu, seguindo-a pelo seu próprio nome, seja ele qual for. Então, com os olhos ainda fechados, pergunte-se: estou nos meus pés? Estou no meu estômago? Eu estou no meu cérebro? Você sabe que não está. Você sabe que o eu de você não pode ser encontrado em nenhum lugar entre sua cabeça e seus pés. Eu sou criado por Deus e, uma vez que Deus é espírito, devo ser espiritual. Deus é invisível e, portanto, devo ser invisível. Nunca posso ser visto por ninguém. Eu sou tão invisível, tão espiritual e tão incorpóreo quanto Deus, pois este eu que eu sou é a descendência de Deus, feito da vida, da substância e do ser de Deus. É por esta razão que, mesmo quando deixarmos de lado nossa forma terrena, o eu, em sua plena identidade, continuará. Sendo um com Deus, o eu é inseparável e indivisível de Deus, e nem mesmo a morte pode nos afastar da vida de Deus ou do amor de Deus, pois nossa vida e a vida de Deus são uma só. A vida de Deus e minha vida são uma, inseparável, indivisível e incorpórea, não sujeita ao homem cujo fôlego está nas narinas, não sujeita a príncipes, mas uma vida divina vivida sob Deus. Eu e meu Pai somos um, incorpóreo e invisível. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus. Eu vivo e tenho meu ser no Espírito, na alma de Deus, no Espírito de Deus. Estou oculto com Cristo em Deus. Esta é minha fortaleza, esta é minha morada, para viver, mover-me e ter meu ser no Espírito, sob governo espiritual. Reconhecer a vida de Deus como nossa vida revela a nossa vida como imortal e eterna. Reconhecer Deus como a substância até mesmo de nosso corpo torna nosso corpo indestrutível, não sujeito à idade, ao pecado, doença ou medo. O eu é a consciência. À medida que repetimos silenciosamente eu, junto com seu nome, podemos começar a nos perguntar sobre a natureza desse eu que somos. E logo, a única coisa que podemos ter certeza é que somos um estado de consciência. Em outras palavras, temos consciência de viver, de pensar, de nos movimentar. Temos consciência do mundo em que vivemos e, por meio do que lemos, ouvimos ou estudamos, temos consciência de outros mundos, outros países, outras nacionalidades e outras línguas. Portanto, somos consciência. A visão é uma das vias da consciência. Porque somos consciência, temos consciência das coisas ao vê-las. Também temos consciência das coisas ao ouvir. E ouvir, portanto, é uma extensão ou atividade da consciência. É a consciência que está consciente, mas é conscientemente atenta por meio das atividades ou instrumentos de nossa consciência: visão, audição, paladar, tato e olfato. Esses 5 sentidos mais nossa capacidade de pensar são extensões, atividades externas da consciência que somos. Não está claro que esse eu que declaramos ser é realmente consciência? Eu é a consciência.
A consciência constitui o eu que somos. Portanto, o que somos como consciência é o que se torna a nossa experiência. Se estivermos cientes da verdade de que existe apenas uma consciência infinita, em virtude de nossa relação de unidade com Deus, essa consciência infinita, Deus, deve ser nossa consciência individual, e isso nos torna tão infinitos quanto Deus, tão imortais e eternos. Deus como consciência individual. Não há uma consciência infinita e mais a sua e a minha consciência. Caso contrário, haveria um infinito mais alguma coisa, o que não pode ser. Portanto, a consciência infinita que é Deus é a consciência que somos. Por causa de nossa unidade com Deus, nós, individualmente, temos acesso à natureza infinita do ser de Deus, à vida infinita e eterna de Deus. Deus é consciência. Nós somos essa consciência individualizada, mas essa consciência é uma consciência indivisível, indestrutível, imortal, eterna e, acima de todas as coisas, onipresente, aqui onde estamos, e é onipotente. Porque Deus é o nosso ser, Deus é a medida de nossa capacidade. O ser infinito é a natureza do nosso ser. O ser infinito é a capacidade do nosso ser. E agora, neste momento, devemos perceber, reconhecer e nos submeter a Ele. Ao nos lembrarmos disso a cada dia, então este momento particular de nossa vida, que agora estamos tornando feliz, alegre e próspero, torna-se o momento contínuo de todos os dias, de todos os anos. Isso nenhum homem pode tirar de nós. Mesmo nós não seremos capazes de limitar isso a um dia ou a um ano. Será a alegria e a prosperidade de todos os anos que virão, deste lado do véu ou do outro lado. Pois nem a vida e nem a morte podem nos separar do amor de Deus, da vida e da consciência de Deus, a consciência que é agora nosso ser. Deus é consciência, portanto, só pode haver uma consciência. E o fato de sermos conscientes é a prova de que a consciência que é Deus é a nossa consciência individual. Portanto, temos acesso à sabedoria, poder, domínio e lei ilimitados. Visto que Deus é a vida de todo este universo, e ninguém ainda descobriu uma forma de vida separada e a parte da vida universal que é Deus, esta vida então é nossa vida. Nossa vida e a vida do Pai são uma só. A vida que é Deus é a vida que é o homem, uma vida eterna e imortal espiritual. Deus é o doador da lei, então pode haver apenas uma lei, e esta é a lei de Deus. E se entrarmos em contato com as leis materiais, legais ou econômicas, é nossa responsabilidade perceber que elas não têm poder, exceto quando é da lei de Deus, espiritual, harmonioso, abundante e infinito. Diariamente semear e colher. Eu, o Espírito de Deus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante é nossa vida quando vivemos, nos movemos e temos nosso ser oculto com Cristo em Deus, onde as crenças universais deste mundo não podem se intrometer, nem entrar para contaminar ou mentir. Quando conhecemos a verdade, então a verdade pode operar e nos tornar livres. E a verdade que devemos saber é que eu, a presença de Deus, a consciência de Deus, a vida de Deus, chegou no meio de nós para que possamos ter vida e que possamos tê-la com mais abundância, liberdade e alegria, e que possamos compartilhá-la com todos aqueles que estão em trevas espirituais. Não é nosso para mantê-lo reservado, não é nosso para escondê-lo no topo de uma montanha ou em algum ashram ou templo remoto. Podemos nos retirar para tal lugar por uma semana ou por 40 dias de contemplação interior,
mas devemos descer para as planícies, para a costa do mar. Sim, descer até o vale para compartilhar com as pessoas deste mundo que ainda não são iluminadas e que, portanto, ainda não estão cientes de seu destino de liberdade sob Deus. Com aqueles que consideramos receptivos e responsivos, devemos compartilhar este grande segredo da unidade de nosso ser individual e o deles com a fonte infinita e eterna. Vamos derramar nossos dons do Espírito para as multidões, mas nunca busquemos as multidões. Não subimos e descemos as estradas e atalhos, mesmo de nossa família, tentando encontrar alguém a quem forçar este presente, porque, se desperdiçarmos o dom do Espírito com um pensamento despreparado, nos veremos esgotados. Esperamos que as multidões venham a nós. Se as multidões consistirem de apenas uma pessoa, esperaremos que essa pessoa venha até nós. Sentamos em silêncio em casa, ou em nossa loja ou escritório, com o dedo nos lábios, mantendo nosso tesouro escondido do mundo. Aqueles que são receptivos respondem à luz dentro de nós e reconhecem o brilho em nossos olhos ou o sorriso em nosso rosto. Conforme eles vêm, um por um, aceitemos cada um como a multidão. Eles vêm a nós pelo pão que damos a eles, a água fresca também. Nós damos a eles o que eles procuram. Nós damos a eles gentilmente. Nós damos a eles gradualmente, com amor, com alegria e com o poder da autoridade. Podemos recorrer ao infinito de nosso ser, e tudo fluirá. Palavras de verdade, compaixão, amor, cura, graça, finanças, comida, água, bebida, proteção, cuidado, companheirismo. Tudo isso fluirá do Cristo dentro de nós. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Assim como semeamos agora para o Espírito, colheremos vida eterna. Se perdermos nosso tempo semeando na carne, colheremos corrupção. Mas agora, neste momento, que deve ser um momento contínuo do ano que está por vir, estamos semeando para o Espírito, semeando para a verdade, semeando para a vida eterna, semeando para a liberdade espiritual sobre a graça de Deus. E então virá a colheita e a partilha. Lembremo-nos diariamente da natureza espiritual do nosso ser e, pelo menos uma vez por dia, fechemos os olhos e repitamos silenciosamente para nós mesmos a palavra eu, seguida do seu nome, e depois façamos uma pausa para perceber a natureza incorpórea e indestrutível do nosso ser. A natureza incorpórea e invisível do Pai é a natureza incorpórea e invisível do eu que somos. E tudo que o Pai possui é nosso por toda a eternidade. Nem a vida e nem a morte podem nos separar da totalidade de Deus. Viver o amor é viver a vida de Deus. Orar por nossos inimigos, amigos e parentes é conhecer a verdade. Essa verdade que temos conhecido é a verdade universal sobre toda a criação de Deus. Não é a verdade sobre o homem mortal, porque o homem mortal está vivendo em desafio à lei de Deus. É verdade apenas para o eu que vive em unicidade consciente com Deus. Estamos vivendo nessa unidade consciente apenas quando estamos vivendo uma vida de amor, amando nosso próximo como a nós mesmos, amando nossos irmãos, perdoando até mesmo nossos perseguidores e inimigos. A vida mortal não é de Deus, ela é destrutível. A vida que se vive na crença no bem e no mal não está sobre a lei de Deus. E somente quando vivemos o perdão, vivemos compartilhando e dando, é que vivemos a vida de Deus. Aquela vida espiritual incorpórea, que é indestrutível. A vida que nem mesmo as chamas podem destruir ou podem as espadas ferir. Esta vida que trazemos à nossa lembrança quando percebemos que o verdadeiro significado do eu é nossa vida imortal dada por Deus,
Nós a vivemos por meio do amor e somente por meio do amor. Quando o egoísmo, ganância, luxúria, animalidade, ódio, inveja e ciúme têm permissão para entrar em nossa consciência, estamos vivendo uma vida separada de Deus. Uma vida que não tem o apoio de Deus e, portanto, uma vida que deve chegar ao fim. Podemos rejeitar esse sentido humano da vida, renunciando ao sentido pessoal do eu, do ego, que se caracteriza pela falta de amor, falta de justiça ou falta de benevolência. E podemos aceitar o eu que é um com Deus, o eu que é o Espírito de Deus, que veio como nosso ser individual para que possamos ter vida e para que possamos compartilhar esta vida através do amor e do perdão, libertando todos de obrigações para conosco, por meio da oração pelos outros e do conhecimento da verdade.